Hoje é 18 de abril de 2019. Conforme promessa, este comentarista e o criminalista Roberto Delmanto terminaram de examinar o anteprojeto Sérgio Moro em 8 debates de 1 hora cada qual, e nós pusemos isto num DVD que há de ser distribuído à classe e aos juristas interessados em plena gratuidade. É o esforço que nós fizemos para a tentativa de salvar o país desse projeto que é realmente extravagante e do qual pouco se salva. Com afirmativas certas, errôneas, discutidas, disputadas, nós dois fizemos a nossa obrigação, que é a de contribuir para que o Brasil tenha alguma coisa melhor que este anteprojeto, que é sobretudo punitivo. Foi feito para enjaulamento, e direito penal não é isto, não. A seguir, são 17 horas. Hoje é véspera de um feriado comprido. A Justiça Federal já parou na quarta-feira, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e segunda. 6 dias. A Justiça Estadual encerra os trabalhos amanhã. Este antigo criminalista há de procurar descansar um pouco na sua pacífica, vetusta e bendita chácara de Ibiúna, onde ainda preserva um veleiro luminoso, sempre aguardando a visita do dono, que dificilmente chega lá. Havemos de ver se há possibilidade de se passar um fim de semana na gloriosa Ibiúna. A Folha de São Paulo e o Estado de São Paulo de hoje trazem na primeira página, com maior destaque na Folha, o suicídio de Alan Garcia, ex-presidente do Peru, alvo da Lava Jato e aguardando a prisão que se consubstanciaria logo depois. O ex-presidente Alan Garcia repete os antigos nipônicos que tinham a honra pessoal como o maior atributo do ser humano. Toshikatsu Matsuoka se matou em 28 de maio de 2017. Ministro da Agricultura no Japão deu um tiro na boca em pleno Senado, se a memória não falha. Praticou o seppuku. E seguido com certeza
por outros e mais outros, espalhados no mundo todo. Agora, Alan Garcia atirou na cabeça, depois de receber ordem de prisão. Há um outro que se matou 1 ano atrás. O cronista não conserva o seu nome, mas em circunstâncias assemelhadas. E lembrar Getúlio Vargas, este escrivinhador, viu o revólver com que Getúlio Vargas se matou. E ele se foi no dia em que este velho escriba estava jurando a bandeira num quartel do Exército. Já lá se vão anos e muitos anos. Estávamos aguardando que o hino nacional começasse a tocar, a companhia toda perfilada, quando chegou a notícia de que Getúlio Dornelles Vargas praticara o suicídio com um revólver calibre 32, que se encontra hoje, se este escriba não se engana, no Museu Nacional do Rio de Janeiro, sob um tampo envidraçado. Está lá sim. Se não estiver, que corrijam este escriba. Outros muitos se matam em defesa da honra, pois não tem mais o que fazer enquanto demonstram inocência. De qualquer maneira, a prisão no Brasil, como vem a se constituir, tem sido feita com remeleixos extravagantes de enlameamento dos presos, que são algemados com as mãos às costas, em prejuízo da personalidade. O que os seres humanos têm a título de identificação é o rosto, o facies, a personalidade, a persona. E quando se impede a cidadania de proteger o rosto, enquanto há a intimidação da criatura, o aviltamento e a exposição pública nas telas de televisão, o sofrimento moral é terrível, é imenso. E alguns não aguentam, como Alan Garcia atirou na cabeça após receber ordem de prisão. Afirma-se que ele estaria envolvido em propinas da Odebrecht brasileira. Assim é, assim não é, mas ele preservou com certeza a honorabilidade dele para os pósteros. O escrivinhador, cada vez que ouve a notícia de um suicídio dito seppuku, se lembra de Shogun. Qual era o nome da heroína de Shogun? Mariko-san. Ela se dispõe a praticar o suicídio numa praça ajoelhada,
com aquele micro sabre nas mãos e só não obtém o desiderato em razão de um acontecimento posterior que faz com que ela se salva. Mas Mariko ou Moriko-san é a heroína que este escriba prefere colocar a título de ilustração na dura, triste e difícil crônica de hoje, porque um ou outro político se mata sim e se vai para o além a fim de demonstrar a todos que é inocente. E os fados o levem com a certeza de que, como Getúlio Vargas, ele sai da vida e passa a história. Foi o recado que o nosso Getúlio, ainda muito lembrado, nos deixou. O remanescente da Folha do Estado de São Paulo é curioso porque o Estado acentua que Bolsonaro foi guindado na revista Time a uma das 100 pessoas mais influentes no mundo. Deve ser verdade. Apesar disso, ele não consegue local para ser homenageado em Nova York. O restaurante Cipriani também não quer alojá-lo para a recepção de uma homenagem a lhe ser prestada nos Estados Unidos da América do Norte. Se quando ele for uma das pessoas mais influentes no mundo, uma das 100 pessoas mais influentes do mundo, bons ventos o tragam a essa hegemonia. E assim deve ser. Inquérito do Supremo Tribunal Federal poupará parlamentares. Evidentemente, não se quer acidular mais ainda os ânimos. A problemática correspondente ao inquérito tramitando no Supremo Tribunal Federal continua. Há de haver alguém com uma solução honrosa, de repente, o ministro-presidente, indignado com a oferta de arquivamento advinda de Débora, qual é o nome da Procuradora-Geral da República? Advindo da Procuradora-Geral da República, o pedido de arquivamento, de repente, ele promove uma ação privada subsidiária. E com isso encontra uma solução para o problema que no meio tempo, ou no fim das contas, se aparenta quase insolúvel. Saber como um procedimento pode continuar vivo se o dono dele quer destruí-lo ou arquivá-lo, mas não é problema deste escriba. É problema, sim, de quem pariu Mateus. Quem pariu Mateus deve criá-lo. E Toffoli afirma que não se pode deixar o ódio entrar na sociedade. Essa questão de transparência dos juízes, mormente dos ministros da Suprema Corte,
é realmente muito complicada, porque na medida em que o Supremo Tribunal Federal se abriu, desabotoou uma parte da toga e se expôs ao povo, a partir daquele momento o povo entende que os ministros da Suprema Corte são iguais à população. Não são, não. Deveriam ser preservados, tais juízes, como a preservação que se faz das estátuas de mármore nos nichos dos edifícios oficiais. Deveria ser assim, mas não é, porque quando o ministro como Barbosa se põe naquelas diatribes incríveis, a crítica do povo atrai realmente uma expressão do populacho, no sentido de quebrar ou castrar aquela proteção que a toga dá ou deveria dar aos magistrados. Transparência alguma, quem sabe, mas exposição pública nunca, porque afirmar-se que todos são iguais, não. Cada homem, cada mulher detém uma personalidade absolutamente individualizada. Diferente, sim. Igualdade dentro da lei se faz força para que todos tenham, mas a própria expressão da igualdade de todos é uma ficção. Daí as prerrogativas de função, daí a proteção que se dá a quem exerce e precisa exercer com certeza a autoridade da maior judicatura da nação brasileira. É evidente que esses horríveis epítetos que alguns malucos outorgam às autoridades prejudica bastante, machuca e às vezes até impede o repostamento. Isso precisa ser coartado, é claro, precisa ser vigiado, e quem pratica esse tipo de diatribe merece cadeia, sim, mas nós fomos em parte, nós todos, responsáveis por essa abertura que se dá às dezenas e centenas de ofensas que vêm contra as nossas autoridades. Por quê? Porque os grandes, os líderes, quiseram demonstrar que todos são iguais. Não. Cada ser humano é um ser humano absolutamente primordial e deve ser entendido e olhado como tal. Não se sabe aonde há de chegar esse inquérito preparado ou impulsionado pela Suprema Corte, mas com muita segurança esse inquérito há de dar muito trabalho aos juristas e principalmente àqueles que querem dar um final razoavelmente justificado a esse tipo de apuração. Por hoje é só. Vamos tentar passar o sábado de aleluia em família com tranquilidade, E la nave va.